A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu tenho certeza absoluta que neste sábado todos estão bem, todos estão aí na expectativa, né, de tantas coisas que estão por vir. Mas eu peço para que vocês continuem a orar e buscar verdadeiramente em Jesus Cristo a resposta para todas as coisas. E como eu digo sempre, para você que está acessando pela primeira vez os vídeos aqui do canal, o nome Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E é isso, amém? Estamos nós hoje no último vídeo da série A Sabedoria de Deus Cala a Sabedoria Humana. E eu sempre falo para vocês que é com muita alegria que a cada texto que trazemos aqui no canal é a certeza de que outros vão poder conseguir se livrar das mentiras e viver a verdade do Evangelho. São poucas as pessoas que hoje vivem uma verdade do Evangelho. Talvez não por culpa própria, de si próprias, mas porque são induzidas a acreditar em certas coisas. Então, que tudo aquilo que for pregado por doutrina humana, por sabedoria humana, os textos de Paulo, se você já vem me acompanhando, ou se você não acompanha, pegue todos os textos, os vídeos que foram trazidos sobre esse assunto, você vai perceber que realmente a doutrina humana, ela tem que ser algo que não existe em nós. Não é o nosso padrão humano, mas é o padrão daquilo que Deus nos deixou através do Evangelho. Então, Paulo ele fala claramente aqui tantas coisas boas, e eu espero que vocês tenham colhido para si próprios a mensagem que Paulo trouxe, que foi, como eu falo assim, gente, temos que saber entender a Bíblia. Tudo que foi pregado foi naquele período, no período apostólico, naquele momento. Paulo fala daquele momento para aquelas pessoas. Só que a Bíblia ela foi escrita para que todas as gerações seguintes pudessem ler, entender e conhecer aquilo que foi feito por Jesus, aquilo que foi pregado pelos apóstolos, até exatamente os dias que estamos, até chegar o dia em que aqui estamos nós falando sobre este vídeo e outras gerações, outros tantos ainda depois de mim, depois de você, vão viver as coisas de Jesus até que o Senhor nos recolha, né? E é muito importante que nós possamos aprender mais e mais e buscar mais o Espírito Santo, se esvaziar do nosso eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabemos que somos carne fraca, falha, pecadora, que erramos, mas temos que tomar posse da cruz que Jesus falou lá no texto, né? Aquele que quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. E quando seguimos Jesus, temos uma vida plena, sabendo que, eu tenho falado em todos os vídeos dessa série, que as tribulações, aflições e perseguições, elas vão acontecer. Mas através da sabedoria de Deus, nós vamos saber caminhar nessa terra de uma forma tranquila, de uma forma onde, quando chegar o grande dia, nós estaremos aptos a ser chamados por Ele e entrar pelas portas do reino e viver a vida eterna que Deus, o Pai, nos deixa como esperança lá em João 3,16. Amém? E hoje eu quero trazer para vocês, então, o último texto. Continuo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios, e hoje eu quero ler o texto que está no capítulo 2, no versículo 16, na segunda parte. Eu vou ler apenas a segunda parte do versículo 16 e depois eu vou para 1 Coríntios, já pode anotar tudo aí, capítulo 4, versículo 16. Tá? Então, primeiro vamos para 1 Coríntios 2, 16, depois 1 Coríntios 4, 16, tá bom? Então vamos lá? Diz assim o texto: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar. Senhor, te agradeço, Pai, porque nesta noite nós possamos estar falando claramente do Evangelho. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, daquilo que quer encobrir a nossa visão da realidade da cruz, da mensagem da sua cruz, Jesus, e que todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor, possam ter a mente e o coração totalmente entregues a Ti, em verdade, Senhor, e não em mentiras, não em fábulas, não pelos falsos profetas, não por doutrina humana, não por sabedoria humana, não por teólogos, não por líderes, que quem gloria o homem, Senhor, está errado, porque nós temos que gloriar ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, que é aquele que nos salvou, que nos livrou, para termos a oportunidade de viver uma vida que seja essa esperança da vida eterna. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão, cada irmã que estão nos acompanhando neste canal, e eu agradeço muito, Jesus, muito, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém? Quando Paulo fala que nós, porém, temos a mente de Cristo, eu trouxe esse
texto para finalizar essa série, porque quando Paulo fala aqui que nós, porém, temos a mente de Cristo, no versículo anterior ele fala exatamente o quê? Nos dois versículos anteriores, no 14, ele fala assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem são as pessoas naturais? As pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não aceitam a realidade do Evangelho, as pessoas que vão lá e buscam ídolos, buscam deuses, buscam santos, buscam seitas, buscam prosperidade e buscam todo tipo de coisa menos o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque viver o Evangelho de Jesus Cristo, gente, é o seguinte: é pobreza, tá? Não é prosperidade, é perseguição aflorada todo o tempo, é tribulação e aflição todo o tempo. Mas aí você pode falar assim: mas pastor Hermes, então quer dizer que viver com Jesus é isso aí? Mas tem uma coisa: você sabe por que a gente passa por tudo isso? Porque o diabo nos teme, porque nós temos a marca do sangue de Jesus. Os demônios e o próprio diabo sabem que se os demônios tocarem naquele que tem a marca do sangue de Jesus, está perdido. Então, quando nós incorporamos a mente de Cristo, nós vivemos como Jesus. E aí nós começamos a andar pelo caminho e verdade e vida. Por que caminho, verdade e vida? Porque tendo a mente de Cristo, nos livramos das coisas desse mundo. Nos livramos das coisas desse mundo. Não nos preocupamos mais com as coisas desse mundo. Sabe por quê, gente? Porque as coisas desse mundo cansam. Cansam ao ponto de a gente entender assim: Jesus, não vejo a hora do Senhor me levar. Não vejo a hora do Senhor me recolher. Porque tudo nessa terra está nas mãos do diabo. Ou está na mão dos homens. E os homens criam situações aonde tudo vem para benefício próprio, tudo vem para amaldiçoar o irmão, tudo vem para apodrecer a vida de um, para denegrir a imagem de outro. Então nós temos que ter cautela e viver essa mente de Cristo, que a mente de Cristo, que Paulo deixou bem claro aqui, que porém temos a mente de Cristo, é porque ele, como apóstolo, ele recebeu de Jesus. E ele quer transmitir o mesmo evangelho, a mesma mensagem, de uma forma em que as pessoas também incorporem em si a mensagem de Jesus Cristo. Continuando, porque ele fala assim, porque para as coisas, né, do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas porque elas se discernem espiritualmente. Então, quer dizer, ele está falando aqui, se é loucura para o povo que não conhece o Espírito de Deus, eles não podem entendê-la porque essas pessoas, elas não discernem o espiritual, não sabem discernir espiritualmente, não sabem viver espiritualmente. Eu vivo falando o quê? Vocês já ouviram falar muitas vezes. Não são os espíritos que vivem no nosso mundo. Somos nós que vivemos no mundo espiritual. Da mesma forma que nós caminhamos, nós nos vemos, mas nós não vemos os espíritos malignos, digamos assim, os demônios, as pombagiras, os demônios todos que estão ao redor, mas estão aqui. Só que as pessoas lutam contra a vida com Jesus, por quê? Aí eu vou explicar para você por que temos que ter a mente de Cristo. Porque graças ou infelizmente por causa da doutrina humana, por causa das doutrinas, por causa do homem, muitas pessoas não têm desejo de se achegar a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, mas a pessoa está lá na igreja, a pessoa fala conhecer Jesus, a pessoa vai em todos os cultos, e é desse jeito? Fala mal dos outros, quer o mal dos outros, não ajuda ninguém, não consegue, além de ter benefício próprio, não consegue pensar no amor ao próximo, discute com todo mundo, briga com todo mundo, e aí você fala assim, fica gloriando o homem, porque é meu pastor. E aí, sabe, a pessoa fala assim, para que eu vou conhecer Deus, para que eu vou conhecer Jesus Cristo, para ser igual a mim mesmo que estou aqui, para ser igual ao meu amigo que está ali, para ser igual o cara que está lá usando droga, para ser igual o cara que está, o vizinho conversando com a vizinha, amaldiçoando a vida do outro vizinho. Para que eu vou querer, porque o cara lá está querendo passar por cima do outro por causa de dinheiro? É a mesma coisa. As pessoas se afastam, porque quando você olha para dentro dos ministérios, para dentro das igrejas, eu pergunto para você, todos vivem bem dentro de um templo,
de um ministério, de uma igreja? Não vivem. Sempre tem as panelinhas, sempre tem aqueles membros que privilegiam ficar puxando o saco do pastor, tem os pastores que puxam o saco de membro que pode dar mais, que oferece mais. Dentro dos próprios ministérios hoje, das seitas, dos templos, seja lá como seja aí que você queira falar, não estou falando que a sua igreja, por exemplo, você frequenta uma igreja, não estou dizendo que a sua igreja é dessa forma. Mas eu quero desafiar a você me dizer assim, ó, uma igreja, um ministério, aonde dentro lá todo mundo se ama. Aonde? Aonde todo mundo consegue bater com os mesmos pensamentos em relação a Jesus Cristo. Aonde todo mundo consegue viver uma verdade. Não conseguem, porque não tem a mente de Cristo. Se eu falar para você que eu tenho a mente de Cristo, eu estou mentindo. Porque eu tenho um pouco da mente de Cristo. Porque eu preciso ainda muito aprender com Paulo, aprender com a vida de Jesus, aprender com a mansidão de Jesus. Eu tenho que ainda muito ter a mente de Cristo. Ainda não tenho. O pouco que tenho é o pouco que o próprio Jesus e o Espírito Santo pediram para que eu transmitisse a vocês, para que vocês também pudessem entender isso. Por isso que quando o Espírito Santo me trouxe esse texto falando sobre a sabedoria de Deus, cala a sabedoria humana, porque a sabedoria humana é nada. Como eu preguei ontem, no vídeo ontem. O sábio não sabe nada, porque ele haverá de ser pego na sua própria astúcia. Deus, ele age de uma forma que é loucura para os homens e é poder dele para os que creem. Só isso. E todos os textos em que Paulo vem falando a nós sobre sabedoria, é incrível como bate com a realidade que se vive hoje. Pessoas hoje privilegiam, não estou dizendo que está errado também você privilegiar a sua família, o seu bem-estar. Mas a vida que Jesus propôs não é só isso. Não é você viver na sua redoma. Não é você viver o evangelho só para você mesmo. Não é você se calar quando precisa falar algo para alguém que é de Jesus Cristo. Não é você pegar e, de repente, como já aconteceu comigo, de alguém me fechar no trânsito e eu querer, de repente, amaldiçoar aquela pessoa, ou brigar, ou querer ir atrás. Estamos vivendo um período da vida que hoje nós vemos a violência no mundo, por quê? Porque as pessoas não conhecem Jesus Cristo. Não conhecem Jesus Cristo. Então, quando nós conseguimos pelo menos pegar um passo, dar um passo para ter a mente de Cristo, quando a gente começa no 1% de viver como Paulo nos ensina aqui, com a mente de Cristo, começamos a ter outra vida. Começamos a entender outras situações. É duro, gente. É triste, às vezes é triste. Mas ao mesmo tempo é feliz porque você consegue ver dia após dia o quanto Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo tem misericórdia e amor pela sua vida. O quanto Deus tem misericórdia. Porque ele não vai chegar na sua porta com um caminhão de dinheiro, mas ele vai chegar na sua porta com o alimento. Ele vai chegar na sua porta com a necessidade. Ele vai chegar na sua porta com condições de você pagar a sua conta de água, de luz. Talvez na dificuldade ali, ó, contando moeda, mas é assim. Porque eu falo que se você tem a mente de Cristo, você vai entender que aonde está essa prosperidade que nós ouvimos testemunhos aí de ministérios falando de prosperidade em um mês. Que a pessoa fez um trato com Deus, um pacto. Então, tipo assim, barganhou com Deus e recebeu de volta. Desde quando Jesus se beneficiou da imagem dele? Olha, eis que sou o Filho de Deus. Eis que sou o Messias, então eu quero que vocês me tragam conforto, que vocês me deem dinheiro. Que vocês me deem benefício próprio, porque eu sou o Rei dos Reis. Em nenhum momento, gente, acordemos nós para essa mente de Cristo. Acordemos nós para a mente de Cristo. E é muito poderoso isso que Paulo fala. É muito importante isso que Paulo fala. Por isso eu trouxe essa mensagem para finalizar essa série, porque eu tenho certeza absoluta que você vai entender que a partir de tudo que nós vimos e ouvimos nesses vídeos, é para começarmos a buscar
ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Para que nós possamos discernir espiritualmente as coisas de Deus. Porque as coisas que são do homem, só o homem mesmo entende. E é engano total. E aí, Paulo fala lá, né, como eu falei, anota aí, tá? Em 1 Coríntios 4, no versículo 16, Paulo ainda fala assim: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Olha só, primeira coisa, que muita gente confunde esse texto. Tem gente que lê aqui em 1 Coríntios e vai e se engana que Paulo aqui está falando assim, imitadores dele, Paulo. Tá? E não de Deus. Imitadores de Paulo. Por quê? Paulo fala aqui, né? Que no 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. O que Paulo está falando aqui para o pessoal da igreja de Corinto? Ele está falando assim, olha gente, vocês vão ter várias pessoas para tentar instruir em Cristo, né? Mas vocês não vão ter muitos pais. Por quê? Porque Paulo foi aquele que gerou o evangelho para Corinto, para a igreja de Coríntios. Então ele fala o que no 16? Portanto eu peço a vocês que sejam meus imitadores. E olha gente, eu vou falar, ser imitador de Paulo seria uma graça. Porque todo mundo conhece a história de Paulo. E ele se tornou um imitador de Deus. Ele conseguiu entender a mensagem da cruz. Ele conseguiu viver a mensagem da cruz. Ele foi perseguido, ele foi tanto perseguido porque pregava o evangelho. E ele pediu para que fôssemos imitadores dele. Aí eu pergunto, geração e geração veio após Paulo. E qual delas conseguiu ser imitador de Paulo? Sejam meus imitadores, Paulo fala. Para quê? Para ter a mente de Cristo. Para ter o amor para com o próximo de falar do Evangelho. E o que eu acho muito lindo, que se vocês entenderem também, eu acho muito importante quando Paulo fala sobre generosidade. Para quebrar aquilo que eu vivo sempre rebatendo sobre dízimo e oferta. Porque quando o povo cooperava para com os apóstolos, para que eles pudessem continuar caminhando e pregando o Evangelho, eles não pegavam aquilo para si próprio e guardavam aquilo em benefício próprio. Eles separavam uma parcela para a caminhada deles e dividia com aqueles que precisavam. E aí hoje você vê as pessoas que dizimam a oferta porque o pastor joga uma maldição lá e fala assim, ó, olha, aquele que pouco planta, pouco colhe. Não, você tem que entender assim, ó, você planta e colhe novas vidas. Você planta o evangelho e colhe novas vidas. Para Jesus. Então, pensa, gente, tenhamos a mente de Cristo, imitando a Paulo. Imitando Paulo. E quando ele leva essa mensagem para a igreja de Corinto, o povo também não entendeu, né? Enfim, mas o mais importante é que ele fez aquilo que era para ser feito. E você, tem feito aquilo que é para ser feito com a sabedoria de Deus? Ou você tem vivido apenas a sua idomia, são os meus problemas, são as minhas causas, é a minha família, é o meu trabalho, é o meu eu, é o meu isso, é o meu aquilo. É muito difícil, gente. É muito difícil. Às vezes eu peço perdão para Deus em oração que eu tenho feito pouco para Ele. Por quê? Porque fazer os vídeos aqui, amém, é uma bênção. Eu creio que Deus, Jesus e o Espírito Santo estão vendo o meu se entregar a Ele e promover o Evangelho, falar do Evangelho. Mas eu estou só aqui entre quatro paredes por enquanto. Primeiro porque tem pandemia e porque também eu não consigo mais caminhar de uma forma que não seja essa com Jesus Cristo. E às vezes você vai em lugares em que você ouve outras coisas.
É claro que eu não vou criticar ali para a pessoa, não vou julgá-la, não vou falar, mas é duro ouvir coisas que não fazem parte de uma verdade. E é como eu falo para vocês, eu não preciso de contexto meu. Quando eu falo as coisas aqui, eu leio claramente no Evangelho e transmito a vocês. E tudo que eu falo após para explicar é tudo sobre o que está dentro do texto. Eu não fico buscando no meu doutorado ou mestrado ou na minha inteligência humana palavras para explicar para vocês. Não, eu explico como está aqui. Olhando as coisas que estão ali fora, que são exemplo, e você sabe desses exemplos que eu estou falando. Então, gente, sejamos em primeiro lugar imitadoras de Paulo. Vamos inverter. Primeiro sejamos imitadores de Paulo para ter a mente de Cristo. Porque é só assim que vamos ter a mente de Cristo. E aí quando nós juntamos tudo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está aí. Porque quando nós tomarmos verdadeiramente posse disso e vivermos o Cristo que está em nós, teremos a mente dele. Teremos a mente dele. E aí entenderemos que quando fala aqueles que estiverem cansados e oprimidos podem vir até mim, porque quando nós tomamos a nossa cruz, nós somos oprimidos, nós ficamos cansados, mas ele fala, vem até mim, e nós vamos até ele no grande dia. Eu creio. Eu creio. E não me importa aqueles que façam qualquer coisa contra o evangelho, porque esses já estão com as suas vidas pré-determinadas. E não me importa aqueles que venham falar contra Jesus, porque esses já estão com a vida pré-determinada. Eu fico entristecido, eu fico enfurecido, porque eu não suporto que falem ao contrário de que Jesus é o que é. Mas temos que ter a mansidão de Jesus. Porque da mesma forma que de repente hoje as pessoas vivem cegas, um dia eu fui cego também. Um dia eu tive trevas que não me permitiam ver o caminho, a verdade e vida. Mas hoje eu acredito profundamente que eu já esteja andando por este caminho de verdade e vida. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Que é possível, sim. É difícil, é. Mas no grande dia, quando nós estivermos lá, né, através da graça, nós vamos receber o veredito de que, sim, filho, você recebeu a vida eterna. Já não é mais só uma esperança. Entra. Vem pra cá. Amém? E é isso, gente. Hoje finalizamos essa série, que eu tenho certeza absoluta, como eu falei anteriormente, se você captou a mensagem, se você orou e falou com o Espírito Santo, se você buscou no Espírito Santo o entendimento a mais daquilo que eu trouxe aqui para vocês, e o Espírito Santo respondeu para você, eu tenho certeza que você está transbordante, que você está feliz, que talvez hoje você tenha tomado uma paulada de alguém, mas você está feliz porque você sabe, Jesus, tomei uma paulada, mas eu tenho a sua mente, eu tenho o teu amor, a tua misericórdia. Encham-se da sabedoria de Deus, esvaziem-se da sabedoria humana, da sua sabedoria, e viva para Jesus Cristo. Amém? E é isso, gente. Bom, começamos então essa semana de uma forma diferente, 3 vídeos na semana. Eu até peço mais uma vez perdão, né? Porque na quinta eu não pude gravar, porque eu tive um problema de saúde. Gravei ontem, então ficou um atrás do outro. Mas os vídeos agora vão ser de terça, quinta e sexta, até que o Senhor diga para que eu pare. Mas por enquanto o Senhor falou claramente para que eu buscasse homens e mulheres fiéis e falasse da verdade do Evangelho e não deixasse que essa verdade fosse distorcida. Então, seguimos firmes para que possamos entender mais desta graça que nos foi dada, deste amor, da misericórdia de Deus por nós, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém? Então eu quero desejar a vocês, olha, antes disso, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita profundamente, olha, precisa ouvir e ver este vídeo. Quer inscrever-se no canal? Inscreva-se. Vai ser uma bênção ter a sua inscrição no meu canal. Esteja à vontade. Se você quiser se inscrever, amém. Se você não quiser se inscrever, amém. Não vou te amaldiçoar. E também outra coisa, coloque os seus comentários nos vídeos. Faça perguntas.
Porque eu não vou responder nada fora daquilo que é a verdade do Evangelho. Não vou responder pelo meu eu, porque eu sou pecador também, sou falho. Vou responder de acordo com aquilo que está no Evangelho, porque todas as respostas boas para todas as dúvidas da vida, para ter uma vida de paz, estão aqui no Evangelho. Se você leu de Mateus Apocalipse, você sabe do que eu estou falando. Jesus nos deixou tudo mastigadinho. E quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo para continuar nos ensinando. Nós temos tudo em mãos. Tudo. Então acorda, gente, sabe? Porque a vida é como um vapor que se dissipa. Então antes que a sua vida se dissipe, tome posse da vida com Jesus Cristo. Amém? Então é isso. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Um ótimo fim de noite de sábado. Um ótimo domingo. E começaremos uma semana na terça-feira com um novo vídeo do canal Espírita. Amém? Deus abençoe a todos. Graça e paz e valeu!